Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como que vocês estão? Tudo certo? Que bom. Também estou bem. E para mim é sempre muito bom, motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, adorando a nosso Deus, mas principalmente é um motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nesse mês de julho a gente tem falado sobre as 3 funções de Jesus. O pastor Paulo, no último domingo, pregou sobre a função sacerdotal. No próximo domingo, o pastor Matias pregará sobre a função real. E o meu objetivo aqui nessa manhã é conversar com os irmãos em relação à função sacerdotal de Jesus. E o que seria a função sacerdotal de Jesus? Seria o fato de Jesus revelar a palavra de Deus a partir da vida dele. Ou seja, o verbo se fez carne e Jesus revelou quem é Deus, obedecendo a palavra e vivendo, obedecendo o Senhor em todo o tempo. E já que Jesus é o profeta, aquele que traz a palavra em carne, nós também devemos seguir os mesmos passos de Jesus e vivemos a palavra obedecendo ao Senhor todos os dias. E é bem interessante, porque Jesus, ele nos mostra como é viver a palavra. E não sei para você, mas para mim é muito importante ver as coisas para então aprender. Eu fui ordenado pastor tem 1 ano e meio mais ou menos. E normalmente as pessoas perguntam: Juninho, o que mudou depois que você virou pastor? Eu sempre respondo a mesma coisa: nada. Mas tem pessoas que fazem uma outra pergunta. Elas falam assim: Juninho, qual que é a parte mais difícil de ser pastor? E normalmente quando as pessoas perguntam essa pergunta, eu simplesmente paro um pouquinho, reflito, e a minha resposta é quase sempre a mesma. Eu digo assim: o mais difícil para mim nesse 1 ano e meio que eu sou pastor é dar nó em gravata. Não sei você, irmão, mas eu não tinha experiência de dar nó em gravata. De 1 ano e meio para cá eu já tive que dar nó em gravata umas 12 vezes. E que negócio difícil. Então todas as vezes que eu vou ir para algum lugar que eu preciso estar de gravata, eu vou lá e procuro no Google, procuro na internet como dar nó em gravata. E eu vou lá primeiro, começo a ler. Daí depois de ler eu tento escutar alguma coisa. Mas sabe só quando eu consigo dar nó na gravata? Quando eu vou lá, vejo um vídeo de alguém dando nó em gravata e dando as dicas e os passos que eu preciso dar. E o nó normalmente fica meio tortinho, mas dá para o gasto. Por quê? Porque para o ser humano é muito importante, além de ler, ouvir, ver aquilo, para que então a gente possa aprender. E é justamente isso que Jesus fez. A palavra pode ser lida quando nós lemos a Bíblia. A palavra pode ser ouvida quando nós chegamos aqui na igreja e ouvimos um pregador pregando a palavra de Deus. Mas a gente aprende mesmo quando a gente vê a palavra sendo vivida. E é por isso que Jesus veio ao mundo. Em João 1,18 está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus nos tornou capacitados para enxergarmos a Deus quando viveu a palavra enquanto esteve aqui, pois ele era o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo ele veio ao mundo e morreu por nós para que a gente se tornasse filhos de Deus. Ou seja, Jesus deixou de ser unigênito e passou então a ser o primogênito. Jesus viveu a palavra, obedecendo a Deus, sendo capacitado pelo Espírito para que pudesse nos ensinar a sermos filhos de Deus também. Por isso, o que nós devemos fazer é viver a palavra o tempo todo, obedecendo a Deus em todos os momentos e sendo capacitados pelo Espírito para seguirmos o profeta e sermos um profeta. Está dando para entender? Por isso, para que a gente possa conversar sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler do verso de número 15 ao verso de número 19. João, capítulo de número 21, nós vamos ler do verso de número 15 ao verso de número 19. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. João, capítulo de número 21, verso de número 15 ao verso de número 19, onde a palavra do Senhor diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas.
Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, para que possamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela sua palavra, mas principalmente, Pai, te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, Pai, que o seu Santo Espírito possa quebrantar os nossos corações e que a sua palavra possa fazer vida em nosso viver, que a gente possa ser obediente assim como Jesus, vivemos a palavra assim como Jesus, e que possamos revelar o seu amor através das nossas vidas. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu amo o capítulo de 21 do livro de João. Vocês devem saber disso, porque eu cito ele várias e várias vezes. Mas para a gente entender o que a gente acabou de ler, a gente primeiro precisa entender o contexto disso tudo. Porque nesse momento, Jesus já havia morrido, ressuscitado, explicado para os discípulos o que eles deveriam fazer e também já tinha voltado ao Pai. Ele estava nos céus. E Pedro, um de seus discípulos, antes de conhecer Jesus, ele era um pescador de peixes. Mas quando ele começou a conhecer o Senhor Jesus, quando ele começou a ouvir aquilo que Jesus falava, a ver aquilo que Jesus vivia, ele parou de pescar peixes e passou a pescar homens. Ele parou de pescar peixes e começou a pescar ovelhas. Ele parou de pescar peixes e passou a pescar discípulos. Mas depois desse tempo, em que Jesus já havia morrido, ressuscitado e voltado ao Pai, ele parou de fazer aquilo que ele fazia. Ele parou de pescar ovelhas, ele parou de pescar discípulos e voltou a pescar peixes. O que a gente pode perceber no capítulo 21 de João é que Pedro foi para o mar e passou a noite toda pescando junto com alguns discípulos. E eles não pescaram nada. Eles não pegaram nenhum tipo de peixe. Até que quando já estava amanhecendo, eles avistaram um homem que estava na beira do mar onde eles estavam. Eles não conseguiam reconhecer, mas aquele homem era Jesus. E aquele homem olhou para eles e disse: ei, lancem as redes para o outro lado do mar. E Pedro fez isso. E quando Pedro lançou as redes para o outro lado do mar, para o outro lado do barco, ele pescou muito peixe. E quando ele viu que tinha obedecido e tinha tido fruto, ele percebeu que aquele homem era Jesus. O que a Bíblia diz é que Pedro simplesmente mergulhou no mar e foi nadando o mais rápido possível para se encontrar com Jesus. E ele teve um tempo de comunhão com ele. Eles comeram e beberam, conversaram, e foi nesse momento que Jesus olhou para Pedro e perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele percebeu que Pedro tinha parado de simplesmente obedecer. Ele voltou a fazer as coisas que ele fazia antes. Ele tentou buscar sustento nas coisas que ele fazia antes. Ele parou de pescar ovelhas para voltar a pescar peixes. Pedro, ele estava querendo ser produtivo. Ele estava querendo fazer várias coisas. Mas Jesus estava querendo dizer para ele de que ser produtivo não é sobre fazer muitas coisas, mas sim fazer o que realmente importa. Obedecer ao Senhor, ser um discípulo e fazer discípulos. E quando Pedro obedeceu a Jesus e jogou as redes para o outro lado do mar, ele teve muito peixe. E assim é as nossas vidas. Muitas vezes a gente não está pescando do jeito de Jesus, e por isso nós não temos resultados. Ou até temos resultados, mas não nos tornamos satisfeitos. Mas quando nós começamos a obedecer a Jesus e a obediência se torna prioridade nas nossas vidas, nós lançamos a rede e temos peixes. Entendemos que a nossa responsabilidade é simplesmente obedecer. Quando nós obedecemos ao Senhor, assim como o Senhor Jesus fez, nós temos grandes resultados. Mas nós devemos parar de viver para os nossos benefícios e começarmos a viver da forma como Jesus viveu, semeando a palavra na vida de outras pessoas. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregação de um pastor aqui de Curitiba que marcou muito meu coração. Ele estava falando sobre a diferença entre grãos e sementes. E ele diz que quando a gente olha para um grão e para uma semente, a gente não consegue ver diferença nenhuma. Mas a verdade é que o grão só serve para benefício próprio. Porque normalmente a gente come grãos para se alimentar, para ter vitaminas e por aí vai.
A semente a gente pode até comer, mas o real objetivo da semente é semear, para que outras árvores possam surgir, para que outros frutos possam aparecer. E muitas vezes o nosso problema na nossa vida cristã é que a gente se torna um armazém de grãos. A gente come da palavra, a gente se alimenta da palavra, a gente sabe a palavra de cor, mas a gente não semeia, quando na verdade nós deveríamos ser um armazém de sementes, onde nos alimentamos do Senhor, vivemos a palavra, semeamos a palavra, e isso gera vida. Vida em nosso viver e vida na vida daqueles que estão ao nosso redor. É isso que nós precisamos fazer. Deixarmos de viver para o nosso benefício e vivemos para aquilo que o Senhor nos chama, simplesmente obedecendo. Mas às vezes, obedecer é amargo. Às vezes, obedecer não é tão fácil assim. Esse ano em janeiro, eu passei um tempo na praia, lá na casa dos meus avós. Que tempo bom, dá vontade de voltar, né, irmãos? Uma das coisas que eu mais gosto na casa dos meus avós é que eles sempre fazem uma mesa de café, assim. E a minha avó, ela é bem excelente nisso, ela sabe fazer comida bem, por isso que a gente está desse jeito lá em casa. E o que eu mais gostava no tempo de férias que eu passei lá, era que a minha avó ela sempre deixava um abacaxi cortadinho pela manhã na mesa. Sabe aquele abacaxi que fica sem casquinha nenhuma, bem amarelinho, bem fininho. E no primeiro dia eu fui lá e comi aquele abacaxi, estava bem docinho. No segundo dia eu fui lá comer abacaxi de novo e estava mais doce ainda. No terceiro dia eu fiz a mesma coisa e eu comecei a pensar, nossa, a velhinha é boa escolher abacaxi, hein? Acho que ela nasceu para isso, não erra um. Mas no quarto dia eu decidi acordar um pouquinho mais cedo. E lá estava minha avó cortando abacaxi, tirando a casca. Mas no final da história, sabe o que ela estava fazendo? Ela pegou um adoçante e jogou tudo em cima do abacaxi. E aí eu entendi que não era sobre ela ser uma ótima pessoa para escolher abacaxis, mas porque ela estava colocando adoçante para tirar o amargo dele. E sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida com Deus? Ao invés de a gente provar do amargo da obediência, para então provar do verdadeiro doce de Jesus, a gente fica colocando o nosso adoçante. E aí a vida não é amarga, mas ela nunca é de verdade. Sempre está faltando alguma coisa. A gente precisa provar do amargo da obediência, assim como Jesus e Pedro provaram, para que então a gente prove da verdadeira vida, porque foi isso que Jesus fez, e é isso que nós devemos fazer, simplesmente obedecer. E a verdade é que obedecer é simples, mas é difícil, é complexo, e há um preço a se pagar, e Jesus pagou esse preço. Jesus pagou o preço da obediência, e morreu por Ele mesmo, para viver a palavra. E o que nós precisamos fazer é a mesma coisa, morrer para nós mesmos e vivemos para Ele, porque é só assim que a gente verdadeiramente amadurece. Depois de Jesus olhar para Pedro e dizer assim, Pedro, para de fazer outras coisas e só vai cuidar das minhas ovelhas. Foi isso que eu te pedi, você só precisa obedecer. Jesus também olha para Pedro e diz que ele precisa amadurecer um pouquinho mais, porque no verso número 18, que é o verso que eu mais gosto, Jesus olha para Pedro e diz o seguinte, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, ou seja, imaturo, vestia-se e ia para onde queria. Jesus está querendo dizer assim, ei Pedro, quando você não me conhecia, quando você era imaturo na fé, você podia fazer o que você quisesse, mas agora se você quiser crescer, você precisa obedecer. E sabe o que eu acho interessante? Não que eu me considere maduro ou o cara que sabe todas as coisas, mas conforme a gente vai obedecendo ao Senhor, conforme a gente vai provando do amargo da obediência, parece que a gente começa a amadurecer e a gente percebe que o melhor para nós não é aquilo que a gente quer para a gente, mas sim o que Deus quer para as nossas vidas. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, quando a gente começa a ter uma vida próxima dEle, quando a gente começa a obedecer e provar dos frutos da obediência, a gente não quer outra coisa, mas a gente precisa deixar a luz da palavra, que é o próprio Cristo, iluminar as nossas vidas, ser o nosso farol, porque senão não vai dar certo. Há um tempo atrás, Deus me levou a estudar um pouco sobre os faróis. Eu confesso para vocês que o meu estudo foi de 5 minutos, mas valeu a pena. Eu procurei no Google como que funcionavam os faróis e eu encontrei alguma coisa. E lá no Google o que a gente pode perceber é de que o farol ele serve para ajudar os tripulantes dos navios a perceberem onde há uma entrada de porto, que eles estão próximos de uma terra firme, que se há recifes perigosos ali ou não, ou se a costa onde aquele navio está navegando é segura para eles ou não. E tem diversas formas deles avisarem o que está acontecendo ali naquela costa.
A luz mais forte significa uma coisa, a luz mais fraca significa outra. Se a luz está piscando, significa uma coisa, se a luz está estática, significa outra. E eles sempre estão olhando para os faróis para que eles não acabem naufragando. O farol, a luz do farol, ilumina a vida daqueles que estão no navio, e por isso eles sabem que não vão acabar tendo problemas. E aí Jesus olhou para mim naquele dia em que eu estava estudando sobre os faróis e falou assim: Juninho, sabe qual que é o problema de vocês? É que muitas vezes vocês não entendem que eu sou o farol, e aí vocês querem ser o farol. E aí sabe o que acontece? Vocês não conhecem os perigos da vida, vocês não conhecem as coisas que podem acontecer, e por isso vocês acabam batendo e naufragando. Mas se vocês me deixarem ser luz na vida de vocês através da palavra, me obedecendo, vocês não vão bater, vocês não vão naufragar, e vocês vão sempre permanecer firmes. Jesus entendeu isso. Jesus entendeu que o Pai era a luz, e por isso ele refletia a luz. E agora ele olha para nós e diz o seguinte: olhem para mim, porque se vocês viverem como eu vivo, vocês não irão naufragar e terão verdadeira vida. Sabe quem entendeu isso? João Batista. Quando nós lemos o Evangelho de João, a gente pode perceber que João dizia de que João Batista não era a própria luz, mas veio como testemunha da luz. E quando nós somos testemunhas da luz, quando nós simplesmente deixamos Jesus iluminar as nossas vidas por meio da palavra e caminhamos na luz da palavra de Deus, nós seguimos o exemplo do profeta e nos tornamos profetas. Quando nós queremos ser luz e não refletimos a luz da palavra, a gente bate na costa perigosa, a gente naufraga, a gente não tem vida. Mas quando a gente se deixa ser guiado pela luz do Senhor nas nossas vidas, tudo se renova, tudo se faz novo. E tudo que nós precisamos fazer é o que Jesus fez: obedecer. E na Bíblia a gente pode perceber vários momentos em que a gente percebe que a obediência é o mais importante, mas principalmente na vida de Saul. Eu gosto muito de uma passagem que está lá no capítulo 15 de 1 Samuel, onde o povo de Israel ia enfrentar os amalequitas, um inimigo muito poderoso, e por isso Saul, que era rei de Israel naquele momento, começou a clamar ao Senhor, perguntar para eles se eles realmente deveriam atacar os amalequitas, se eles teriam força suficiente para vencer aquele inimigo poderoso. E o Senhor olha para Saul, olha ali para Samuel, e diz o seguinte: pode atacar os amalequitas, porque eu vou dar vitória para vocês. Mas quando vocês saíram vitoriosos, destruam tudo. Não é para ficar nada, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, nenhum boi, nenhum objeto. Vocês têm que destruir tudo. E sabe o que aconteceu? Saul foi lá, obedeceu ao Senhor, enfrentou o povo amalequita, conseguiu vitória, mas não destruiu todas as coisas. Ele ficou com alguns bois, ele ficou também com o rei vivo, para ter algum tipo de vantagem. E aí Deus ficou muito bravo com ele e rejeitou Saul como rei de Israel. Eu acho muito interessante o que Samuel diz para Saul, porque ele olha para Saul e diz o seguinte: você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei. Muitas vezes nós rejeitamos o Senhor, nós rejeitamos o caminho dele, nós rejeitamos a palavra, e por isso não vivemos no descanso do rei. Mas quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, quando nós obedecemos e destruímos tudo que não agrada a ele, algo novo se forma nos nossos corações, e a gente entende o que é a verdadeira luz. Mas sabe qual é o nosso problema? É que lá no fundo, todo mundo aqui está querendo ser rei. Todo mundo aqui acha que sabe todas as coisas. Todo mundo aqui acha que sabe o melhor caminho. Todo mundo aqui acha que é a luz. Mas sabe quem entendeu que não era assim? O próprio Jesus. Eu gosto muito da passagem que está lá em João 6, onde Jesus estava pregando o evangelho, curando as pessoas, e por isso uma multidão se reunia na frente dele. E aí chegou um momento em que ele olhou para aquele tanto de gente, eles estavam no meio do deserto, e ele percebeu que aquelas pessoas poderiam comer. Por isso, ele olhou para os discípulos e disse: ei, como que nós vamos comprar comida para esse povo todo? E aí os discípulos começam a ficar desesperados. Eu imagino eles começando a fazer conta, e eles perceberam que não ia dar. Filipe olhou para Jesus e disse assim: Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários à nossa disposição, a gente ia comer comida, ia conseguir comprar comida para esse povo todo. Mas teve um dos discípulos de Jesus que olhou para ele e disse o seguinte: tem um rapaz aqui que ele está com 5 pães e 2 peixes, mas 5 pães e 2 peixes não vai dar, porque tem 5.000 homens aqui. Eram 5.000 homens, devia ter mais gente. Então eles falaram: Senhor, não vai dar certo. Mas o Senhor Jesus sabia de que ele não era a luz naquele momento,
e de que se ele clamasse ao Pai, ele ia revelar para os filhos de que o Senhor de fato era a luz e de que o Senhor supriria todas as coisas. Por isso, naquele momento, ele pegou aqueles pães, pegou aqueles peixes e deu graças, e começou a repartir entre o povo. No final, todo mundo ficou satisfeito e sobraram 12 cestos de pães, porque ele sabia que era sobre refletir aquilo que o Pai era. E o que eu acho mais interessante é que no final Jesus percebe que aquele povo queria colocar ele como rei à força. E quando o povo estava querendo que Jesus se tornasse rei, sabe o que Jesus fez? Ao invés de encher o peito e se tornar o rei daquele povo, ele saiu e foi solitário orar no monte, porque ele sabia que não era sobre ser rei, mas refletir a luz do verdadeiro rei. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós não sabemos de nada, nós não temos capacidade de nada. Nós precisamos de um rei que governa as nossas vidas, pois não é sobre sermos rei de quem nós somos, mas refletimos a luz do verdadeiro rei por meio da palavra. Só assim a gente se torna maduro. Prometo que eu estou acabando, irmãos. No final do versículo 18, Jesus mostra para Pedro qual era o caminho para que ele pudesse amadurecer de verdade. Jesus olha para ele e diz o seguinte: mas quando for velho, estenderá as suas mãos, outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Pedro estava querendo se vestir de pescador para fazer as coisas do jeito dele. Pedro estava querendo ser produtivo do jeito dele. Pedro estava querendo dar resultado do jeito dele. Mas Jesus olha para Pedro e diz: ei, não é assim. Tudo que você precisa fazer é estender a sua mão e eu vou te vestir. Tudo que você precisa fazer é estender a sua mão. E provavelmente eu não vou te levar para onde você quer. Eu vou te levar para onde você não deseja ir. Mas se você simplesmente estender a sua mão e trilhar esse caminho de morte, que foi o meu caminho e vai ser o seu caminho também, você vai encontrar o verdadeiro amor do Pai. Irmãos, vocês percebem quanto isso é profundo? Eu estou me segurando para não chorar aqui, porque muitas vezes eu estou lá e ao invés de estender a mão, eu estou fazendo sozinho. Mas a gente se torna maduro quando a gente entende que Deus faz todas as coisas, e a nossa tarefa é única e exclusivamente obedecer. Pedro, ele não era nem imaturo e nem imaduro, mas se ele quisesse amadurecer, ele precisava morrer para ele mesmo. Ele precisava entender que ele dependia de Jesus. E chega um momento na nossa vida que a gente entende que a gente precisa de Jesus, que a gente depende dele. E muitas vezes isso acontece em momentos difíceis, mas esses são os melhores momentos da nossa vida. Porque quando nós dependemos totalmente do Pai e da palavra, quando não tem mais escapatória, a gente começa a obedecer e percebe que é simples, é só estender a mão e Ele faz, porque é Ele que capacita a gente a viver as nossas lutas. Isso fica claro em diversos momentos da palavra de Deus, mas principalmente quando Davi enfrenta Golias, lá no capítulo 17 de 1 Samuel. O que a gente pode perceber é que o povo de Israel estava enfrentando agora os filisteus. E tinha um homem chamado Golias, um homem forte e alto, que ficava provocando o povo de Israel por 40 dias. E não tinha um soldado do povo de Israel que tinha coragem de enfrentar Golias. Até que Davi, que nem era soldado, nem fazia parte do exército, foi levar comida para os seus irmãos que eram soldados. E quando ele viu Golias desafiando o povo de Deus daquele jeito, ele pensou: quem que esse homem pensa que é para desafiar a Deus? Ele então decidiu lutar. Mesmo sendo fraquinho, mesmo não sendo forte, mesmo não sendo soldado. E ele se ofereceu para a luta. E o rei Saul, quando olhou para Davi, disse: você tem certeza, meu amigo? Não quer voltar e ir para a academia um pouco? Daqui a um ano você volta e tenta enfrentar Golias. Não vai dar certo. Eu imagino que Saul ficou desesperado e falou: já que esse mirradinho aí que ela está com Golias, vamos pelo menos colocar a minha armadura dele. E eu imagino que a armadura de Saul devia ser a melhor de todas. Só que Davi colocou aquela armadura, ficou bonito no espelho, mas ele não conseguia se movimentar. Então ele olha para Saul e diz o seguinte: não preciso de armadura. Imagina o desespero de Saul. E o que eu acho mais engraçado é quais foram as armas de Davi. Davi foi até um riacho, pegou 5 pedrinhas lisas e mais a sua funda, o famoso estilingue, e foi guerrear. Todo mundo acreditava que não ia dar certo, mas Davi entendia que não era sobre ter todas as coisas, era sobre estender a mão e deixar Deus fazer. E o que eu acho mais bonito é o que Davi fala quando está frente a frente com Golias, porque Davi diz assim:
olha Golias, você vem contra mim com as suas espadas, com a sua lança, com os seus dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E quando Golias vem correndo, quando Golias vem com toda aquela força, Davi simplesmente pega uma pedrinha, coloca na funda e atira, e Golias é derrotado, para a honra e glória do Senhor. Sabe qual é o problema da gente? É que muitas vezes nós somos como Saul ou como Golias. Nós queremos colocar as nossas próprias espadas, as nossas próprias lanças, comprar os nossos próprios dardos, mas isso não nos garante nada. Mas quando nós simplesmente estendemos as nossas mãos, entendemos que a nossa tarefa é simplesmente obedecer, Deus faz grandes coisas, os Golias são derrotados, os obstáculos são vencidos, e assim como Jesus, nós provamos do cuidado do Pai o tempo todo. Por isso, meu irmão, talvez você está se vestindo da sua armadura, e aí você descobriu porque você está sempre sendo derrotado, porque a sua armadura não vai te levar para lugar nenhum. Por isso, tira a sua armadura, estende a mão para o céu, deixa Deus te vestir, por meio da obediência à sua palavra, e você se tornar forte para vencer toda e qualquer dificuldade. Mas a pergunta que fica é, como? Como que a gente consegue vestir essa armadura do Senhor? A gente só veste essa armadura quando a gente decide morrer para nós mesmos. Quando a gente entende que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente entende que pela nossa própria força não vai dar. Quando a gente entende que sem Jesus a gente simplesmente fica sem vida, sem fôlego, sem respirar. Quando a gente se entrega totalmente a Ele e estende as nossas mãos, Ele nos veste e faz novas todas as coisas. Eu gosto muito de assistir séries de investigações criminais. Não sei se os irmãos gostam também. Eu gosto bastante de ouvir as histórias e ver como os policiais conseguiram pegar os criminosos. E semana passada eu estava assistindo uma série onde o policial disse assim, que os maiores criminosos que são pegos, que são capturados, eles não são capturados porque eles deixaram pistas, mas porque eles começam a agir como culpados. Eles quase sempre cometem o crime perfeito, mas eles começam a agir como culpados, e por isso eles sempre são capturados. Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente começa a tentar viver a palavra e a gente não consegue, e a gente se sente culpado, e por isso a gente é capturado pelo inimigo das nossas almas. Mas quando a gente entende que o Verbo se fez carne, que o Filho de Deus se tornou um profeta, e que Ele morreu por nós naquela cruz, e que a cruz nos garante que Ele sempre nos amará, que Ele sempre nos capacitará, a gente para de agir como culpado, estende as nossas mãos, deixa Deus nos vestir, e simplesmente obedecemos a Ele, e vemos todas as coisas acontecendo, fluindo, simplesmente porque nós obedecemos. Tem muita gente que olha e fala assim, nossa Juninho, que bonito, é tão fácil obedecer. Não é tão simples assim. Posso contar uma história minha? Já está quase acabando, vocês me permitem? Há um tempo atrás, eu estava pensando assim, vendo as dificuldades que eu estava passando em uma área da minha vida em específico, e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer racionalmente. E eu cheguei numa estratégia. E eu percebi que eu tinha dinheiro para fazer aquilo, eu percebi que eu conseguia fazer aquilo, e que racionalmente era a melhor decisão. Por isso eu estava com a decisão tomada. Eu até orava por aquilo, mas eu não orava com tanto fervor, porque eu sabia que se eu orasse, talvez Deus não ia concordar muito bem comigo. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que eu leio a Bíblia. E ler a Bíblia é uma benção, porque toda vez que a gente lê a palavra, Deus fala com a gente. Mas o problema é que muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente coisas que a gente não queria ouvir. E Ele me passou por esse texto. E eu comecei a ver a história de Pedro. Eu comecei a perceber que eu estava fazendo igualzinho. Ao invés de me atentar a pescar ovelhas, eu estava me atentando a pescar outras coisas. Ao invés de obedecer ao Senhor, eu estava querendo me vestir de uma outra armadura, achando que eu ia ser poderoso o suficiente por mim mesmo. Mas aí Deus olhou assim, meu filho, você é muito imaturo ainda. Está na hora de você levantar as suas mãos, deixar eu te vestir e te levar para lugares onde você não deseja ir. E Deus começou a tocar o meu coração. Ele começou a falar algumas coisas. Ele disse, meu filho, eu vou te vestir de uma armadura que você não queria vestir. Eu vou fazer você passar por lutas que você não queria passar. Eu vou fazer você ir para lugares para onde você não gostaria de ir.
Mas entenda, meu filho, a minha vontade é o melhor para você. E tudo que você precisa fazer é obedecer. Tudo que você precisa fazer é estender a sua mão. Talvez você veio para cá e você está cheio de lutas para enfrentar, mas você não sabe o que fazer. Hoje eu te dei a resposta. É simples, mas é difícil demais. É simplesmente obedecer. Por isso você está aí sentado e você sente que você precisa obedecer mais a Deus em alguma área da sua vida. Eu te convido a ficar em pé nesse momento, porque eu queria orar por você. Se você sente que você precisa ser mais obediente, se você sente que você precisa obedecer mais ao amor de Deus, eu gostaria que você ficasse de pé. Não tenha vergonha, não se sinta constrangido. Não olhe para os lados. Se você está sentindo no seu coração, eu preciso obedecer mais, levanta, estende a sua mão nessa manhã, deixa Deus te vestir e deixa Deus te dar força para que você vença as suas lutas. Por isso, nesse momento eu vou orar. Eu queria que você fizesse a sua oração também. Mas antes disso, feche o seu olho, baixe sua cabeça. Eu quero que todo mundo aqui nesse tempo feche o olho e abaixe sua cabeça. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu sentia que tinha algumas pessoas que não têm a certeza de que entregaram a sua vida para Jesus ainda. Pessoas que sentem que ainda precisam dar esse passo. Agora nesse templo, todo mundo está de olho fechado e está de cabeça baixa. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, nesse momento, eu convido você a levantar a sua mão de uma forma bem discreta. Nem precisa se incomodar. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Pode abaixar sua mão. Irmãos, quem levantou a mão, quando acabar o culto, eu queria pedir para o pastor Paulo, para ele ficar ali fora, ali no cenáculo aqui, ó, virando onde as crianças ficam. E ele vai fazer essa oração de entrega junto com você. Você não precisa ficar constrangido. O pastor Paulo vai te direcionar nesse momento, que eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Só estenda a sua mão e deixe Ele te vestir. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos pelo seu amor. Te agradecemos porque o Senhor foi obediente. Te agradecemos porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz, mesmo sem a gente merecer. Te agradecemos porque Tu és o nosso farol. Tu és a verdadeira luz. E hoje nós declaramos, Pai, que nós dependemos de Ti. Nós dependemos do Seu amor. Hoje nós lançamos fora toda a nossa armadura. Hoje nós lançamos fora todas as nossas estratégias, para que o Senhor venha fazer em nós a Sua vontade. Por isso, nesse momento, Pai, nós estendemos as nossas mãos. E nós te pedimos, Pai, nos veste da Tua armadura, Pai. E nos leva para onde o Senhor deseja, por mais que a gente não queira, Pai. Nessa manhã nós declaramos, Pai, que nós morremos para nós mesmos e vivemos para o Senhor, Pai. Hoje nós declaramos que essa igreja, que essa comunidade morre para ela mesma e vive para o Senhor. Nós entendemos que o nosso caminho é fazer como o profeta fez, simplesmente obedecemos a Sua palavra. Por isso coloque em nosso coração um desejo insaciável por buscarmos a Sua palavra e vivermos a Sua palavra, para que então a gente seja completamente capacitado a vivermos a Sua vontade para as nossas vidas. Nos inunda com o Seu amor e faz com que a nossa vida possa refletir o Seu amor, Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Irmão, se você levantou a sua mão, por favor, vai ali com o pastor Paulo depois do culto, entrega a sua vida para Jesus, a gente vai te direcionar para uma célula, para um discipulado. Eu tenho plena certeza que o Senhor fará grandes coisas através de nós, tá bom? Recebam a bênção, estendam as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e que a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo domingo.